Meus amados, estamos em reta final do livro de Atos dos Apóstolos e estamos vendo como que Deus está agindo através do Paulo. Deus está usando, o apóstolo Paulo com sabedoria para lidar com as situações que está sendo colocado contra, todos os judeus estão contra o apóstolo Paulo, tentando de todos os meios tirar a vida de Paulo. Porém, o Senhor já tinha dado essa palavra para Paulo que ele chegaria a Roma. E ali, assim bem como em Jerusalém, ele anunciaria a palavra de Deus. Então, pensando que o apóstolo Paulo está enfrentando essas perseguições, ele precisa buscar essa sabedoria de Deus para poder lidar com essas pessoas mal intencionadas, essas pessoas que têm intenção de prejudicá-lo sem motivo algum, somente pela maldade de seu coração. Hoje nós vamos acompanhar o livro de Atos 25, se Deus permitir eu consigo fazer o 25 e o 26, que os dois são bem parecidos, para a gente ficar só com o 27 e o 28, que é onde tem o desfecho aqui do livro de Atos. Capítulo 25, versículo 1 diz assim: Entrando, pois, Festo, na província, Festo que agora ele que está no lugar de Félix, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém, e o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Veja só, eles queriam de todo meio, falaram com Félix, falaram com o tribuno, nós só queremos ter o prazer de ter o Paulo de novo aqui, para a gente fazer algumas perguntas para ele. Na verdade, nós sabemos que eles estavam preparando ciladas no meio do caminho para que nem chegasse, inclusive, a poder falar alguma coisa. Eles já queriam matar o apóstolo Paulo, para não dar crédito, para não permitir que ele voltasse a falar de Jesus novamente e contando o testemunho, falando o que ele passou, o que ele viveu. Então veja que há um impedimento sempre. Quando você quer realmente, quando você fala a verdade, as pessoas tentam nos calar, tentam nos impedir. Então nós não devemos temer o que o homem pode nos fazer. Versículo 4, mas Festo respondeu que Paulo estava aguardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Ou seja, calma, gente, calma, que logo ele vai para lá. Os que, pois, disse dentre vós, têm poder, desçam comigo, e se neste este varão houver algum crime, ausentem-no. E não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem o Paulo. Então, o Festo agora, veja que o Paulo está chegando, ele está alcançando degraus, pessoas estão dando ouvidos ao apóstolo Paulo, ele está chegando a lugares onde jamais ele pregaria se não estivesse aqui. E apesar de estar sendo julgado, agora o Festo vai ouvir as palavras de Paulo. Chegando ele, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar, ou seja, eles falavam de acusações, mas não tinham provas, eles não tinham como acusar o Paulo. Eles tinham acusações formalizadas pelas ideias deles, mas não tinham como provar, não tinham como determinar, olha, é por causa disso que ele tem que morrer. Então veja que muitas pessoas, elas vão sempre argumentar. Você pode perceber, por exemplo, no meio religioso, sempre há pessoas atacando, contrariando o evangelho, contrariando a graça, contrariando a Cristo. Mas note uma coisa, perceba algo muito claro que eu acredito que todos vão também conseguir perceber no nosso período, nosso tempo de vida. Quando uma pessoa ela é contra o evangelho, quando ela é contra uma pessoa cristã, uma pessoa que defenda realmente a palavra de Deus, defenda as boas novas de Cristo, ela não aceita quando outra pessoa prega, outra pessoa ensina acerca do que está descrito, falando a verdade, ela não gosta. E agora a mesma coisa está acontecendo, ou seja, não é algo peculiar do nosso tempo, sempre foi assim. Só que sempre a igreja teve o acesso da palavra, quem prega a palavra nunca vai ser desmerecido. Quem prega a palavra nunca vai ser esquecido por Deus. Deus vai guardar você.
Versículo 8. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não peguei em coisa alguma contra a lei dos judeus. Não pequei contra coisa alguma da lei dos judeus, nem contra o templo, nem muito menos contra César. E todavia Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém, ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? O que o Festo pensou? Olha, eu vou tentar agradar os judeus. Eu vou ver, vai que o Paulo queira que eu julgue ele perante os seus inimigos lá que estão preparados para matá-lo. Você acha que o Paulo é bobo? Versículo de número 10, mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém seja julgado, não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo então para César. Então, o que o apóstolo Paulo entende? Olha, eu quero ser julgado por César. Eles têm acusações, mas não têm como firmá-las. Eles não falam verdades. Então, eu quero que você me leve a César. Eu não quero nem ser julgado. Você está diante de mim, quer me levar novamente para aqueles que querem me matar? Eu quero ser levado a César. Lembre das palavras de Jesus. O Senhor disse assim para ele, assim, olha, eu vou levar você até Roma. Convém que você fale do meu nome até Roma. Ou seja, o apóstolo Paulo, sabendo o propósito de Deus, ele também se propôs também a ir até Roma. Às vezes nós temos uma grande dificuldade de compreender, porque Deus dá uma direção e nós queremos resolver do nosso jeito. O Paulo poderia, talvez ali, conversar, barganhar com o Festo. Ele poderia fazer isso. Poderia tentar de alguma maneira soltá-lo, até porque o próprio Festo falou, olha, eu podia soltar esse homem, não tem nada de mal com ele, eu já vou mostrar para você. Vamos fazer o seguinte, vamos lá no versículo 18, agora aí no capítulo 25, lá a partir do versículo de número 18. Acerca dele, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinha, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava viver. Quer dizer, então, que o Festo se posiciona. Olha, eu estou vendo as palavras dele, não estou vendo nada, não estou conseguindo encontrar algo para a gente conseguir mantê-lo preso, nem muito menos matá-lo. Ele fala de um tal de Jesus, ele fala de um defunto, ele não conhecendo Jesus, assim é aquela pessoa que não conhece Jesus, fala do que não sabe, agride, com palavras maldosas ou até mesmo sem conhecê-lo. Aí ele diz, versículo 20, estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca dessas coisas, mas apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardasse até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo, bem, quisera eu ouvir também este homem. Todo mundo quer ouvir a pregação do Paulo. Todo mundo quer tirar uma casquinha do Paulo. E ele disse, amanhã o ouvirás. Quer dizer, ele chegou então, o que acontece? O Festo vai até o Agripa e fala, olha, eu não achei erro nesse homem, não achei nada para prendê-lo, muito menos matá-lo. Veja como que é bonita a obra de Deus. Por mais que esses homens eles pudessem fazer algo para alegrar o povo, que a morte de Paulo alegraria os judeus. Alegraria eles. Só que Deus move o coração das pessoas mais difíceis. Deus move o coração dele e fala, puxa, mas eu não acho erro nesses homens. Então eu vou apelar aqui para uma instância maior. Quero falar com o senhor, viu, o Agripa? O que o senhor acha? O que o senhor me diz sobre isso? Aí ele fala assim, olha, eu quero falar com esse tal de Paulo. E assim, subindo as escalas, todos os dias, o Paulo vai pregando a palavra e todos vão ficando sabendo. O mesmo Jesus que eles condenam é o mesmo Jesus que Paulo prega todos os dias e ele não volta atrás dessa palavra. Eles não acham meios de condenar o Paulo a ponto de ver a morte dele, porque Jesus está protegendo Paulo. Quando você está debaixo de uma palavra, quando você está debaixo de uma direção de Deus, aquela palavra vai sustentar você. Por quê, pastor? A Bíblia diz, Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo. O Senhor Jesus, a palavra é Jesus, Jesus vai proteger você. Você estará guardado para se cumprir a palavra de Deus.
Antes importa que a palavra de Deus se cumpra e não a minha. Antes importa que a vontade de Deus se cumpra e não a nossa. Então, o Paulo, ele chama a atenção e fala, eu quero chegar a Roma. E aí, então, não entendendo, não sabendo, não querendo ter o sangue de Paulo em sua mão, o Festo chama então a Agripa, e o Agripa fala, eu quero falar com esse homem também. Agora, mais uma instância vai ouvir o Paulo. Versículo de número 23. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, muita pompa, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse, Rei Agripa, e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera. Eu vou repetir. O que está falando o Festo? Olha, estou apresentando a causa para o senhor, mas eu já o ouvi e não achei motivos para matá-lo, né? E apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-lhe. Ou seja, eu trouxe para o senhor porque, na minha visão, no que eu entendo, não tenho o que fazer. Eu não tenho mal, não vejo maldade nesse homem para a morte. Aí diz o 26. Dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor. Ou seja, não tenho nada para descrever. Por isso, perante vós o trouxe. E principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado, se tem alguma coisa que escrever. Então ele quer dizer, olha, eu até agora, eu não consegui achar nenhuma falha nesse homem. Agora, se o senhor encontrar, aí eu vou descrever e vou marcar tudo que o senhor falar aqui, que o senhor vê, que o senhor entende, o senhor está uma instância acima, o senhor tem uma visão maior que a minha. Então me diga para mim o que Paulo fez. Aí diz o 27, porque... Isso ele está dizendo dele. Ele, sem perceber, ele já está defendendo Paulo. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Então, tem como acusar. Peraí, mas eu estou enviando uma pessoa presa sem ter acusação do que ela fez. Então ele está dizendo, olha, eu acho isso errado, por isso que eu chamei o senhor. Agora entramos no capítulo 26, aí acontece, é a sequência, tá? Diz assim, depois Agripa disse a Paulo, permite-te que defendas? Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu, ou seja, o Agripa disse, então se defenda, essas coisas que estão tentando falar contra você, diga-me o que você tem a falar. Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu que tens conhecido de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. Mais uma vez, o Paulo vai apresentar para todos que estão aqui ouvindo, agora Agripa, Festo e todos que estão aqui juntos, eles vão ouvir mais uma vez o testemunho de Paulo. Como eu acredito que o testemunho de uma pessoa fala muito mais que as palavras dela. As palavras são bonitas, as palavras podem aguçar os ouvidos, mas o testemunho mostrando, aplicado em sua vida, é muito mais forte do que somente palavras. E ele está testemunhando que é algo que ele está vivendo. Versículo de número 4. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus já sabem, sabendo de mim desde o princípio. Se o quiserem testificar, ou seja, quiserem saber, pode procurar, procure e saiba. Eu fui judeu de judeu, eu fui dessa nação, eu aprendi com eles. Que conforme as mais severas seitas da nossa religião, vivi fariseu. Ou seja, eu fui um fariseu, da mais alta qualidade de homem mau que existe. Eu fui daquele mais duro. Eu vivi um fariseu durante muitos anos da minha vida. Fui um judeu nato, cresci, aprendi esses ensinamentos e vivi como tal fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, e a qual as nossas 12 tribos esperam chegar
servindo a Deus continuamente noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Ou seja, vocês julgam que seja uma coisa incrível, uma coisa impossível de acontecer, que o Senhor ressuscite os mortos, que era inclusive também uma fé que os judeus também tinham em seu coração. Versículo de número 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Ele sabia que ele era contra, ele não aceitava, assim como todos os fariseus, eles não aceitavam o ensinamento de Jesus. Não aceitava a maneira, as pregações de Jesus, e ele também se levantou contra, como todos os judeus. Ele foi mal como todos os outros foram com Jesus. Versículo de número 10. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Então veja que aqui o Paulo, ele abre até um pouco mais. Até aqui você vê, por exemplo, algo muito claro, que é a morte de Estevão. Ele com as roupas de Estevão, ele apedrejando Estevão. Agora você vê que ele também diz, olha, eu tinha cartas com a intenção de todo cristão que eu encontrasse. Todos que olhassem para Jesus e o aceitasse, eu então estava, à espreita, espiando. Quem aceitasse Jesus, esse eu prendia, matava, açoitava, para que eles deixassem de crer em Jesus. Olha que maldade que o apóstolo Paulo tinha. Ele era um homem mau. E ele diz com todas as letras, eu fazia isso. Todos que eu achava em santidade, todos que eu achava longe das coisas da maldade, se afastando do pecado, converteram seu coração, eu achava essas pessoas e prendia elas. Qual o preço que ele fazia isso? Para poder seguir uma doutrina que ele aprendeu desde criança, como um judeu. Ele está dizendo assim, olha, eu fui esse homem exatamente como esses que me acusam. Exatamente. Eu era este homem mau que vocês estão ouvindo eu falar. Aí diz, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Sabe o que é isso? Ele chegou a ponto de, como que você consegue obrigar uma pessoa? Como que você consegue fazer que uma pessoa fale uma coisa que ela não quer falar? Eu acredito que o Paulo, ele torturava as pessoas. O Saulo de Tarso, sem Jesus Cristo, ele diz, olha, eu obrigava. As coisas que eu fazia eram tão terríveis que eu obrigava as pessoas a negarem a Cristo. Imagine para um cristão que tem a verdade de Cristo, que reconhece Jesus como Salvador, chegar ao ponto de negar a sua fé em Cristo, porque alguém está o obrigando. Eu acredito que ele chegava a açoitar, ele chegava a bater, zombar, apedrejar, até matar, como já vimos, para que essas pessoas negassem a Cristo. Então o Paulo está dizendo, eu fui muito mal. Ele está reconhecendo o mau homem que ele era. Veja que, por mais que ele hoje ele seja convertido, seja um apóstolo, um pregador da palavra, o passado dele ficou para trás. Mas hoje esse passado ele está testificando, dizendo, olha, eu fui essa pessoa, hoje não sou mais. Veja que outrora eu era esse homem condenando a todos, hoje sou o condenado, porque reconheci a maldade que fazia, reconheci o quão errante era longe de Deus, longe de Cristo. Então veja que esse testemunho é tão forte que ele mostra que ele era duro demais. Aí ele fala, eu obrigava as pessoas a blasfemar e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Demasiado é aquela pessoa que não dá nem tempo para a pessoa se justificar. Aquela pessoa que ela é extremista, esse é o demasiado, ele é extremista. Não dá nem oportunidade para a pessoa explicar, para ela falar. Eu não queria nem ouvir crente. Será que não é o teu caso, meu irmão? Você me escuta todos os dias. Deixa eu falar uma coisa, não me interprete mal não, tá? Não fique chateado não. Você me assiste todos os dias, só quando não tem ninguém. Quando tem alguém perto, você troca de canal. Mas agora que você está diante da televisão, ouvindo a pregação, ouvindo aqui mais uma vez a mensagem de Deus, você gosta de ouvir.
Você só não quer manifestar para as pessoas, ao público, a sua família, que você quer Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Por mais durão, por mais durona que você, que a senhora, que o senhor seja, você está recebendo uma oportunidade, porque você perseguiu muito crente, muito pastor. Quantas vezes chamou pastor de ladrão? Quantas vezes você disse esses crentes que não calam a boca? Quantas vezes você já teve essa expressão dura na sua boca, nos seus pensamentos, na sua ideia pré-figurada que crente não presta, que é uma seita, que é uma mentira? Religião boa é a minha, religião certa é a minha foi a única igreja que Jesus deixou. Quantas vezes você pensou isso? E o Paulo está dizendo, eu era exatamente essa pessoa. Eu fazia exatamente isso. Aí sobre o que indo então a Damasco com poder de comissão dos principais dos sacerdotes. Quer dizer então que o Paulo, ele tinha permissão de todas as pessoas, pensando na hierarquia das lideranças, ele tinha permissão de todas. Os governos davam acesso para o Paulo. Ele podia entrar em outras cidades, como na Síria, né? Damasco é a Síria. Ele tinha poder para entrar em outros países para prender cristãos. Quem é a pessoa que sai do seu país para poder prender um crente que crê em Jesus Cristo? Só um homem mau, só uma pessoa que é maligna mesmo. Então deixa eu falar uma coisa para você, não há ninguém tão duro nesse mundo que Deus não possa quebrantar. Não há. Não há ninguém nesse mundo inteiro. Se você falar, pastor, meu pai não tem jeito, meu filho não tem jeito, meu irmão não tem jeito, eu vou dizer para você que você, não me interprete mal a minha expressão, vou falar com um tom de brincadeira, mas com seriedade. Não sabe de nada, inocente, você não sabe de nada. Porque Jesus pode mudar todas as coisas. Todas as coisas podem serem transformadas. Toda pessoa, diz a palavra, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que o Senhor é Deus. Todos vão se dobrar diante de Cristo. Todos. Querendo por bem ou por mal. Mas esses crentes, você vai ver muita gente que blasfemava outrora, que vai baixar a guarda e vai falar em nome de Jesus, que vai usar essa linguagem, né? Não a linguagem do crentez, né? Não é essa linguagem do crentez, mas que tudo que você for fazer em nome de Jesus, pastor, eu vou fazer uma viagem em nome de Jesus, eu vou em paz e volto em paz, Deus vai me guardar em nome de Jesus. Meu filho vai para a escola, em nome de Jesus, ele vai guardado para a escola e volta em paz, em nome de Jesus. Jesus vai ser o centro das suas atenções. Jesus vai ser o foco da sua vida. Pastor, eu vi pessoas errantes nessa vida, que estão errando, caindo nas transgressões. Em nome de Jesus, eu vou pregar para elas, para que elas conheçam Jesus, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva aqueles que buscam a Deus. É assim que funciona. Por quê? Versículo 13 agora, para a gente poder terminar a parte dura de Paulo. E ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol. A luz mais forte que a luz do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam junto comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizendo... Agora é o próprio Cristo falando com ele. Preste atenção. Agora, esse momento, o Paulo está falando de coisas que ele ouviu da boca de Jesus. Então, quem está falando agora não é mais o Saulo de Tarso, não é mais o Paulo. Agora, quem vai falar é o próprio Cristo. Cristo vai usar o Paulo com as palavras que falou com ele para que ele possa falar para o Agripa. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa para ti é recalcitrar contra os agrilhões, dar murros em ponta de faca. E disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Então ele está dizendo, o que Jesus fala para o Paulo, para o Saulo de Tarso? Olha, eu vou livrar você dos judeus, o povo que você está no meio deles, eles vão tentar matar você, eu não vou permitir isso,
Eu vou livrar você dos judeus e também dos gentios que você vai pregar. Os gentios eram os que não tinham fé nem em Cristo e nem nos judeus, não é nem dos judeus. Então entenda que ele está sendo enviado a pregar para pessoas que não têm fé em ninguém, em nada. E aí ele continua. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, de sorte entre os santificados pela fé em mim. Então, quais são as pregações que o apóstolo Paulo tem que transmitir? Ele recebeu de Jesus, não foi homem. Porque se ele recebesse, por exemplo, a missão de uma pessoa qualquer, talvez ele poderia já ter abandonado isso aqui há muito tempo. Ele mesmo disse, se a obra é de Deus, lembra que Gamaliel falou lá aquele dia, quando prenderam o Paulo, se a obra é de Deus, ninguém pode parar. Ninguém pode impedir o que Deus quer fazer. E Gamaliel falou, deixa que ele vá. Se é de Deus, vai crescer. No entanto, que agora ele está diante de um rei. Já pregou para gente grande, para advogados da época, falando para todos, agora diante do rei Agripa, ele fala, olha, isso Jesus me disse, que eu tenho que pregar para que as pessoas que estão em trevas enxerguem a luz, que os que estão em pecados encontrem salvação. Eu tenho que pregar para essas pessoas, para que aqueles que estão amarrados no Satanás conheçam a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados, de sorte entre os santificados pela fé em mim. Então quer dizer, todos que crescem em Jesus Cristo seriam salvos. Essa é a missão do apóstolo Paulo. Essa é a missão de alguém que é de Jesus. Você é de Jesus? Porque se você não era, a partir de hoje, você vai enfrentar as mesmas coisas que Paulo enfrentou. Você vai passar as batalhas, as prisões, muitos vão falar, vão ficar contra, mas o Senhor vai guardar você. Porque há uma missão naqueles que pregam a palavra, que ensinam de Jesus, que falam a verdade. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Agora volta ele falando do que ele está dizendo. Olha, o que Deus falou comigo, o que Cristo falou comigo, eu não fui desobediente, eu fui verdadeiro e fiel. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. O que ele quer dizer? Ele começou a pregar de maneira que as pessoas que estavam ouvindo suas pregações se converteram. E os judeus, quando viram que houve conversão no meio do povo, o que eles fizeram? Vamos prender o Paulo, porque se ele continuar pregando, nós vamos perder muitas pessoas da nossa sinagoga. E eles ficaram com raiva do Paulo por isso. A primeiro momento, a pregação não foi o problema. O primeiro momento é muitas pessoas se converterem. Então, o grande problema de algumas pessoas não é nem a igreja, não é nem pastor. O grande problema é a pessoa mudar. Quando uma pessoa ela muda, eu acredito que deveria ser uma alegria ver uma pessoa que deixou a bebida, as drogas, ver uma pessoa que deixou uma vida de pecado, de prostituição, de fornicação, se converter. E tem pessoas, eu ouvia o testemunho, acho que se não me engano foi na terça-feira, um testemunho, inclusive até da esposa do pastor Ronald, meu amigo, um grande abraço pastor Ronald, a esposa dele contando que quando ela se converteu, ela dizia que a mãe dela falava assim, olha, eu levo você para uma balada, deixo você a noite inteira na balada e busco você de madrugada, quando você quiser e aonde você quiser, mas não te levo você para uma igreja, e não vá para a igreja de crente. Quantas pessoas preferem ver uma pessoa morta nos pecados do que convertida em Cristo? Por causa da dureza e o rigor do coração. Então veja que quando nós temos algo com Deus, com Cristo, ninguém nos impede. Não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter filhos, não vai ter marido, não vai ter esposa. Ai, pastor, eu parei de ir para a igreja porque meu marido, nossa, pastor, tão difícil lidar com meu marido. Quem é de Jesus é de Jesus. Mas pastor, eu vou sofrer. O que o Paulo disse? Olha, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu possa cumprir a chamada que Deus me deu, que eu possa cumprir o ministério. Jesus nos chamou para propagar o evangelho. Não para fugir, não para ser covardes. Essa é a palavra. Não seja covarde. Não se acovarde diante daqueles que perseguem. O Paulo, mais uma vez, com ousadia,
Ele fala, olha, eu fui e fiz tudo isso e faria de novo, e mesmo assim tentam me matar. Versículo 22, mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, ou seja, tanto a gente que não conhece como para o Senhor, que é conhecedor, que entende, não dizendo nada mais do que o que estava profetas e também do que os profetas e Moisés disseram de que haviam de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo, aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz, estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem livrar, te fazem de delirar. Ele fala assim, você está ficando louco, Paulo. Eles pensam que você está ficando maluco. Mas ele disse, não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes, digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas. Pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Quer dizer, você está achando que eu vou me tornar um cristão igual a você? Vai se tornar sim. Tá querendo que eu seja crente igual a você? Você mesmo que tá do outro lado aí. Você vai ser crente um dia, querendo ou não. Ah, pastor, eu não vou ser crente coisa nenhuma. Você vai ser crente sim. Você pode ser irredutível por muito tempo, mas quando Jesus bater de frente com você, aí as suas armas vão cair. A sua dureza vai cair. O Agripa fala, você quer me converter, Paulo? Sim, você vai conhecer Jesus, sim. Querendo, eu era igual a você. Eu fui igual a você. E hoje estou aqui pregando Jesus para você. E eu vou dizer para você de casa, eu era esse homem. E hoje estou aqui pregando para você a santa palavra de Deus. E vai chegar o dia que você vai pregar para a sua família, para os seus familiares. Você vai falar de Jesus para as pessoas, dizendo para elas, só Jesus salva, só Jesus perdoa os nossos pecados. Aleluia. E disse Paulo, prover a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornasse tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Quer dizer, eu muito me alegro em saber que estou pregando para vocês. E todos vão se converter. E por fim ele fala, eu quero que todos conheçam Cristo como eu, mas não estejam presos como eu estou. Não estejam amarrados como eu estou, sem causa alguma. Mas vocês todos vão conhecer Jesus. Aleluia. Dizendo ele isto, levantou o rei, o governador e Berenice, e os que com eles estavam assentados e apartando-se dali, falavam uns aos outros, dizendo, este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo, bem podia soltar-se este homem, se não houver apelado para César. O que o Festo, o que o Agripa falaram? Vamos ver se nós entendemos bem isso aqui? Bom, gente, vamos soltar ele. A pregação de Paulo, os ensinamentos de Paulo faz que ele fala assim, viu gente, vamos soltar ele. Só que nós só não vamos poder soltá-lo porque ele pediu que quer ir para Roma. Senão hoje, eu, por mim, livraria esse homem e ele poderia voltar para a casa dele normalmente. Sabe por quê? Porque eu não achei nenhum pecado nele. Não há nada nele que nós possamos prendê-lo. Sabe o que aconteceu? Tanto Agripa quanto Festo, coração de pedra, quebrou. Mas fique claro para você, por que Paulo vai continuar preso e vai para Roma? Porque Jesus quis que fosse assim. Então entenda, o Paulo conseguiu corroborar as obras com a vontade de Deus. Então aprenda, a fé é assim, meu irmão. A fé, ela vai partir do princípio que você tem uma palavra, você crê nela e você tem obras que vão andar junto com a vontade da palavra de Deus. E por isso, agora o Agripa e o Festo falam, por mim você estava solto, mas como você pediu para ir para Roma, você vai para Roma. Quer dizer, você vai pregar mais ainda do meu nome. Você vai falar mais do meu nome lá em Roma, para que todos saibam que só Jesus salva. Amém?
você vai pregar lá em Pato Branco, você vai pregar onde quer que você for, você vai falar do nome de Jesus. Amém? Vamos orar com alegria em nosso coração? Pai querido e Pai amado, eu sempre tenho visto, ó Deus, o Senhor operar. São tantos os milagres, ó Deus, que recebemos, testemunhos. São tantas as obras que nós temos visto o Senhor usar pastores em todo este mundo, como o próprio apóstolo Paulo, que nos incentivam e nos motivam a continuar. Muitas vezes somos, ó Deus, tão ingratos por estar tão bem, sabendo que outros estão como Paulo, preso. Ele mesmo diz, queria estar solto como vocês, crendo em Jesus, mas estou preso. Mas ele não negava a sua fé. Jesus alcança as pessoas que estão duras de coração. Que haja um quebrantamento nelas, Jesus. Que haja um quebrantamento por este filho que a mãe ora todo dia. Que haja um quebrantamento por este marido que a esposa todo dia ora. Que haja um quebrantamento nesses pais, onde os filhos oram clamando para que se convertam. Jesus, eu lhe peço que todas as casas, que todos os locais, pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, pela televisão, canal 15.1, pelo canal 9, Jesus, que todas as pessoas que estão agora nos acompanhando, de perto ou de longe, sejam alcançadas pelo Senhor. Que o Senhor vá até elas, ó Pai. Não somos nós que procuramos o Senhor, mas é o Senhor que vem até nós. É o Senhor que nos encontra perdidos. O Senhor não estava perdido, nós estávamos perdidos e por isso nós precisamos que o Senhor nos encontre e nos mostre o caminho da Tua palavra. Por isso te peço, Pai, derrama da Tua unção sobre as águas que consagramos, para que todos os enfermos, doentes, para que todos reconheçam que há um Cristo que cura, que liberta e principalmente que salva, que perdoa os pecados do pecador e faz dele salvo. Que nestas águas tenha a cura do câncer. Que nestas águas que consagramos a Ti, ungidas pelo Senhor, tenha a cura, meu Pai, da diabetes. Tenha a cura, meu Deus, da hepatite, da AIDS. Que aqui contenha a cura, Jesus, eu te peço, de doenças degenerativas, de doenças autoimunes, que não há o que fazer para retroceder esse mal, não há medicamento, não há medicina que resolva, mas há o nome de Jesus. E no seu nome, Pai, eu consagro estas águas, as pedras dos rins, os rins que estão fracos, meu Deus, o pulmão que não respira direito, essa pessoa que tem uma sequela de Covid. Pai, que nestas águas haja unção verdadeira do céu e todos que delas beberem sejam livres, sejam curados. A ferida que está no pé deste homem, ele vai passar desta água no pé e novamente o Senhor vai curar e vai fechar essa ferida em nome de Jesus. E se você crê, diga eu creio. Beba comigo desta água.